Salve Maria, sou missionário Silvio Roberto, mais um estudo católico é distorções protestantes, né? O tema é uso esse, distorções, mentira protestante contra um magistério contra a igreja, né? Aqui, ó. Aqui é um pastor também faz vários vídeos falando da igreja, perseguindo a igreja, etc, né? Aqui, ó. A católica proibiu o povo de ler a Bíblia. Sabia? Pastor Diego Mocelin. Olha só. Os protestantes, a igreja católica proibiu o povo de ler a Bíblia. É uma igreja que tem mais de 2000 anos. Tem tradição, tem magistério, tem história, tem patrística. Oséias 4,6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Vamos ver o argumento desse cara. Em outubro nós celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. Porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não-judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não-judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Um protestante é um não católico. Eu acho que é mais do que isso, mas essa uma boa definição, sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então, hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. E de maneira resumida, é o seguinte: no catolicismo você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo você não é livre, você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Eu quero também falar que você, no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia, mas está presa àquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Se a Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa. Você está submetido ao que eles dizem. E não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Eu quero falar também sobre uma coisa muito interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já... Engraçado, não a Bíblia, né? Engraçado. Martinho Lutero veio da onde? Veio do catolicismo. Se revoltou e fundou a sua própria igreja. Daí veio os protestantes. Aí vem a Contra-Reforma Protestante. Tem 500 anos. Surgiu em uma igreja que surgiu em 16 séculos de atraso. Que ele diz que a igreja fala vira lei. Cristo fundou uma só igreja. Sobre ti, Pedro, Mateus 16 até 18, edificou uma igreja. Deu pastoreio a Pedro. Por quê? O que a igreja liga, seu incrédulo? Se ligou aqui, liga lá. Se desligou aqui, desliga lá. Por isso que a igreja, o que ela fala, se torna lei, se torna mandamento, se torna o quê? Doutrina. Aqui, ó. Mateus. Ele não prova os seus argumentos na Escritura. Então, a reforma protestante é somente a Bíblia. Então, vamos provar na Bíblia o que ele está falando. Aqui, ó. Mateus 16, 18 e 20. Ó. 18 e 19. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares... Ó, presta atenção. Ó. Eu te darei as chaves do reino do céu. Está dando a chave para quem? A Pedro. Que vai comandar quem? A essa igreja. E Cristo ora para Pedro, para o seu ministério, seu pastoreio ser infalível. Lucas 22, do 31 em diante. Para o seu ministério ser infalível. Tanto ali que em Gálatas, seu pastor 2,9, o apóstolo Paulo, que se converteu, perseguia essa igreja, devastava essa igreja, se converteu. Foi lá em Jerusalém, reconhecer a graça aos colunas, bispo de Jerusalém, Tiago, bispo universal, pastor universal, que tem a chave de ligar esse pastoreio, e João. Dê na mão a minha, Barnabé, em pleno acordo. Olha. Eu te darei a chave do reino do céu.
Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares da terra será desligado no céu. Pastor nenhum da face da terra, esse pastor Rodrigo Mocelin, se eu não me engano, pastor Rodrigo Silva, pastor Agenor Duque, pastor Sila Malafaia, pastor Marco Feliciano, pastor etc, não tem essa autoridade de ligar e desligar. Por isso que a igreja fala com dogmas, está na escritura, como os primeiros cristãos, São Policarpo, São Inácio de Antioquia, Santo Irineu, Santo Agostinho, e por aí vai. Seguiu isso. Primeiro Pedro foi o Papa, depois seu sucessor foi Lino, foi martirizado e foi indo. E Santo Inácio de Antioquia declara que a igreja que proclama Cristo é a igreja católica, que é uma igreja universal que está em todo lugar. Quem é esse cara? Quem é esse pastor? Falar que os católicos esconderam a Bíblia? Aonde, meu querido? Vai procurar na história como a igreja se comportou, aquelas pessoas que não sabiam ler, fazia imagem para as pessoas entenderem o significado. Aonde? Aonde você tirou isso? Da história? Só procurar a história. Vamos ver. É um vídeo de 13 minutos, né? Se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar falando de algumas mentiras que muitas vezes a Igreja Católica fala sobre nós. Enfim, a primeira é que a Reforma Protestante é um movimento revolucionário. O movimento revolucionário está muito associado com os comunistas. E o que seria um movimento revolucionário? É a ideia de mudar a cultura, virar a cultura de pernas para o ar e de forma violenta. E do dia para a noite, assim. Esses foram os movimentos socialistas. Primeiro, Lutero fez isso com um pedaço de papel, pregando 95 teses lá na igreja de Wittenberg. Ele reuniu quem para dar o golpe, tomar o poder? Como que foi o movimento revolucionário? Na onde? Outra coisa, os reformadores, eles pregaram o sola escritura. Eles diziam que a igreja católica foi acrescentando vários e vários elementos que não eram bíblicos, que não tinham a ver com as palavras de Jesus. E fizeram isso a tal ponto que já não restava mais quase nada ali de cristão. Ou seja, os reformadores pregaram uma volta à origem. Não há nada mais conservador do que isso. Foi por isso que Edmund Burke, o pai do conservadorismo, ele escreveu o clássico livro Reflexões da Revolução na França, combatendo aquele movimento revolucionário. E, num dado momento do seu livro, ele diz assim, nós preferimos o protestantismo não porque achamos que há menos religião cristã nele, mas porque em nosso julgamento há mais. Não somos protestantes por indiferença, mas por zelo. Essa é uma afirmação muito interessante. Então... Engraçado, né? Zelo do quê? Dividir a igreja? Martinho Lutero é um grande homem, um grande reformador. Aí veio a reforma protestante, tal, etc. Mudou os valores, os princípios. Saiu do fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta. Deus discute primeiramente, 1 Coríntios 12, 28, os apóstolos. E Atos Apóstolos 2, que ele escolheu. Martinho Lutero, cara, você já vê a baboseira, você já vê a heresia protestante, o vomito de Satanás em Apocalipse 12, 15, contra a igreja. É somente Bíblia? Então vamos somente Bíblia. O cara está falando da história, mas a história totalmente ao contrário, porque há escritura. O que o Martinho Lutero fez é dividiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dividiu a esposa do Senhor Jesus Cristo. Interessante. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Essa igreja se torna pública. Primeiro a pregar é Pedro. Os apóstolos começam a proclamar, começam a edificar essa igreja. E aí depois vem Martinho Lutero, e 16 séculos de atrás, que já tinha essa igreja edificada, fundada sobre o fundamento dos apóstolos. Bispos são bispo da igreja, os pais apostólicos, sucessores dos apóstolos, Santo Inácio, Santo Irineu, Santo Agostinho, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia,
Aí vem um grande homem, Martinho Lutero, muda todo o princípio que os primeiros cristãos seguiu. A pregação de Cristo, a pregação dos apóstolos, fundamento dos apóstolos. Se você for acreditar nessa reforma protestante de Martinho Lutero, tanto outros protestantes, está indo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos mais ver essas heresias. Que ele não mostra nada na Bíblia, não mostra nada na história. Fica papagaiando. Falar, ter papagaio e fala. Provar, não prova. Do pai do conservadorismo. Uma expressão que se usa muito para falar do conservadorismo é que há um muro cheio de buracos e os revolucionários querem destruir tudo. A questão é que o muro da Igreja Católica não é apenas cheio de buracos, o fundamento está podre. Vamos na Bíblia, meu querido. E os reformadores pregaram uma volta às origens, porque em essência o catolicismo é antibíblico, é anticristão. Outra mentira católica é, nós somos os primeiros, logo nós conservamos a Bíblia, logo nossa interpretação está correta. Se este argumento for correto, de que quem veio primeiro está sempre falando a verdade, isso anula a própria existência da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Por quê? Porque, de fato, quem veio primeiro foram os judeus. De fato, quem preservou a Bíblia primeiramente foram os judeus. Eles preservaram a Bíblia antes. Se quem veio primeiro está certo, se quem preservou a Bíblia primeiramente está certo, logo os judeus estão certos. E, segundo eles, a interpretação deles da Bíblia, do Antigo Testamento é: o Messias ainda não veio. Ou seja, para eles, Jesus, como Deus, como Messias, é uma fraude, o que anula, em essência, o... Olha só a salada que ele faz. Está no Velho Testamento. Judeus, Velho Testamento. Novo Testamento, apóstolo, igreja. Não queira misturar o judaísmo com o catolicismo. Não queira misturar o judaísmo com a pregação dos apóstolos. Cristo veio para os seus renegaram, foi passado a outro povo. Mateus 21, 43. Romanos 11, 17. Que produziu fruto. Romanos 1, 8. Romanos 1, 6. Olha só que interessante, né? A malícia desse pastor. A sujeira. Então, a verdade, visão dele, nunca nem vi mais o vídeo porque já dá nojo. Então, é a visão deles. Martinho Lutero é o grande homem, o grande reformador, voltou à origem, que a Igreja Católica é uma igreja pagã. Por isso que eu não sou católico. Perdeu seus valores a passar do tempo. Por isso que tem a tradição. Olha só, meu querido. Para cair por terra toda essa pregação sua, toda essa farsa, essa mentira, olha só, olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Timóteo 3,15, a igreja é o baluarte da verdade. Efésios 3,10, divina universidade de sabedoria será constituída pela igreja, não uma igreja protestante. Tessalonicenses 2,15. 2 Tessalonicenses 2,15, ó. Assim, pois, irmão, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só. Martinho Lutero, esses reformadores, esses protestantes, esses doutores, quebrou esse valor aqui. Ó. O apóstolo Paulo está falando, 2 Tessalonicenses 3,15. Se você for acreditar o que esse cara está falando, você não está dando crédito a essa pregação. Ali o apóstolo Paulo pregando ali na comunidade Tessalonicense. Guardai a tradição. Se você for mais ainda, abraçar a fé protestante desses grandes homens reformadores, Cristo errou fundando a sua igreja, sob tipo de frame igreja. Cristo errou deixando pastoreio a Pedro, João 21, do 15, 17.
Cristo errou, deixando a sua doutrina dos apóstolos 2,42, pensando na doutrina dos apóstolos, e as apóstolos 2,47, ajudava outros para o caminho da salvação nessa igreja. Cristo errou. Martinho Lutero é o grande homem. Olha, o que Martinho Lutero fez, cara? Dividiu a esposa do Senhor. Se apartou da esposa do Senhor. E é bem claro, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante. Vamos ver mais essa heresia desse pastor? Esse pastorzinho aqui é o mais fraquinho que tem. Porque se você for na Bíblia, essa pregação desse cara cai por terra. Porque a história eles têm como mudar. Eles mudam até a Bíblia também, né? Por que não sou católico? Porque você não é na Igreja Universal. Você não... E também o cristianismo. E eu estou separando aqui porque para mim uma coisa é o cristianismo verdadeiro, outra coisa é a Igreja Católica. Então a verdade é a seguinte: mesmo que você tenha preservado as obras de Michelangelo, isso não faz de você um artista. O fato de você ter guardado, por exemplo, a prancha do melhor atleta, qual é o nome dele mesmo? Me ajudei, o surfista, Kelly Slater, não faz de você um surfista. O fato de que quem veio antes significa então que só porque veio antes ele então está falando a verdade. Isso é um argumento que não é racional, um negócio desse. Então não adianta preservar a Bíblia se você a interpreta de maneira completamente incorreta. Outra mentira católica é: protestantes pregam a livre interpretação. Você pode interpretar do jeito que você quiser, você lê o texto e faz o que você quiser e aquilo que você entender é o que está certo. Na realidade, a gente acredita que quem faz isso é a Igreja Católica. Num concílio eles dizem uma coisa, no outro eles negam o que eles falaram. Então, a gente não acredita nisso. Você não vai encontrar isso em nenhum escrito de... Prova-nos documentação. Olha só, cara. É triste ver isso. Aquele que não é contra mim é a favor a mim. Olha só. Lucas 10, 16. A gente já vimos que ele não vai mostrar na história, na patrística e muito menos na escritura. A reforma protestante não é somente a escritura. Então, ele teria que falar com um argumento bíblico da escritura. Mas vamos lá, né? Ó, Mateus 10, graças a Deus estou conhecendo muito a escritura. 16, ó. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem vos rejeita a mim, rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem não ouve a igreja, quem rejeita a igreja, quem rejeita o pastoreio de Pedro, quem rejeita o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita o próprio Cristo, rejeita o próprio Deus que enviou ele. Martinho Lutero rejeitou quem, cara? Rejeitou Cristo, rejeitou a esposa, rejeitou a pregação dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, e foi fundar outro fundamento. Escrevendo assim, a 97 teses lá na Wickenback, né? Algumas estavam certas, mas algumas estavam erradas. Ele estava pregando contra o magistério. Sim, tem papo que não vale nada. Tem pregador católico que não vale nada. Mas vamos na palavra. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. É uma igreja mística, uma igreja vai durar toda a eternidade. E o Espírito Santo assiste essa igreja. Por quê? A Bíblia já fala de você, pastor. Romanos 16, ó. 17. Roga-vos, irmão, que desconfieis daquele que causa divisões, ó. E escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, ó. Divisões. Apartando da doutrina que recebesse dos apóstolos. Que foi confiado, que foi enviado. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavra dos que a linguagem longeira e corações simples, ó.
Quem é esse que causa divisões, se apartou da doutrina? O seu fundador. Martinho Lutero, quem você está falando? Se rebelou contra a igreja, contra a doutrina. Tem mais. 2 Coríntios 11, 4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que recebido, e outro evangelho diverso do que a vez abraçado igualmente, aceitai. Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoa que semeia a confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo, o evangelho da igreja. Estou, 6. Admirado que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Olha só. A Bíblia fala de você, a Bíblia fala do Martinho Lutero, a Bíblia fala desses divisores, provocadores de divisões, em 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4, 3:2. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Martinho Lutero não suportou a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, ajudarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Vai estudar a história de Martinho Lutero para você ver. Verdadeira. Não como os protestantes contam. Simples, cara, aqui, ó. Falar, tem papagaio e fala. Por que eu não sou católico? Porque você não acredita em Cristo. Porque você não acredita na igreja. Porque você não acredita no evangelho. Porque você não acredita no fundamento dos apóstolos. Porque Martinho Lutero se apartou disso. Martinho Lutero, ele era sucessor dos apóstolos. Ele era consagrado. Aqui, ó. Efésios 2:20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Protestante não é fundamento dos apóstolos. Então já está fora, meu querido. O que você quer falar que você se apartou desse fundamento da Escritura? Quem você quer perseguir? Você não tem argumento, nem bíblico, nem historiamente, nem na patrística para perseguir a igreja. Pessoas que não conhecem a verdade, pessoas que Oséias 4:6 se perdem por falta de conhecimento, vão ouvir a sua pregação. Porque não tem conhecimento. E o Velho Testamento, para lembrar, fadado a desaparecer. Hebreu 8:13. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Foi confiado à igreja. Salve Maria, sou missionário.